Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, telespectadores da TV Câmara, Canal 4 da NET e também aqueles que nos acompanham pela internet. Muito boa noite a todos. Senhor presidente, eu quero compartilhar com a população sobre um requerimento que fiz e essa casa aprovou a respeito do programa Minha Casa, Minha Vida. Na verdade, eu fui procurado por um munícipe que há tempos fez sua inscrição na Coab e até o presente momento não obteve êxodo, né? Ele aguarda, como muitos outros munícipes, não só em Campinas, mas aqui em várias outras cidades que esperam, né, por uma casa, por uma habitação digna, que todo ser humano tem direito. E, senhor presidente, foi no dia 19 de março de 2014 que eu fiz essa solicitação. Eu fiz esse requerimento de informação, solicitando informação sobre o programa Minha Casa, Minha Vida. E fiz 3 perguntas especificamente. Qual o déficit habitacional da nossa cidade aqui em Campinas? Qual o prazo para zerar esse déficit? Se existe algum programa, se existe alguma estratégia para zerar o déficit habitacional na cidade? Também, a segunda pergunta, até o presente momento, quantas pessoas foram contempladas pelo programa Minha Casa e Minha Vida? E, finalmente, quando será o próximo sorteio, se tiver, né, obviamente. Então, no dia 19 de março, essa casa aprovou esse requerimento de informação e agora, no último dia 31 de março, nós, então, obtivemos a resposta. Chegou em minhas mãos agora, essa última semana, mas no dia 31 de março de 2014, a Secretaria de Habitação já tinha, então, elaborado suas respostas e eu passo agora a compartilhar com vocês. A respeito da primeira pergunta, que é qual o déficit habitacional de Campinas e qual o prazo para zerar o mesmo, a resposta é a seguinte: essa resposta é tanto da Coordenadoria Jurídica Administrativa da SEAB, como da própria Secretária de Habitação, a arquiteta Ana Maria Amoroso. Então, a resposta é essa: ainda que a moradia digna seja reconhecida como direito de todos os brasileiros pela Constituição Federal, a questão habitacional constitui, no município, um dos maiores e mais complexos desafios para as políticas públicas. Esse é o início, então, da resposta. Realmente, nós temos, há tempos, uma série de invasões que ocorreram na cidade de Campinas, quando, em governos anteriores, obviamente, ocorreram essas invasões. Nessa época, eu não estava em Campinas, pastor Elias, eu estava em Jundiaí. Jundiaí manteve o seu plano diretor e conseguiu, de alguma maneira, não permitir as grandes invasões. Já isso não ocorreu em outras cidades, e especialmente Campinas, que é uma cidade, naturalmente, que atrai pessoas, porque tem boas universidades, tem um polo tecnológico invejável, e tem uma infraestrutura bastante importante, que a torna uma das cidades mais bem estruturadas do país. Então, obviamente, que é objeto de desejo, e isso é natural, de pessoas que não têm esse privilégio, que não vivem em uma cidade que tenha essa infraestrutura. Então, sem dúvida alguma, nós temos um problema bastante complexo e, sem dúvida, um dos maiores desafios
para dar resposta às pessoas que agora habitam aqui em Campinas e, lamentavelmente, ainda não encontraram, não têm um lar digno para se abrigar. E aí, a engenheira, ou melhor, a arquiteta Ana Maria, ela continua respondendo: o alto índice de desenvolvimento de Campinas atrai diariamente famílias de todas as regiões do país na busca de melhores condições de vida, que foi exatamente as considerações que fiz. Diante disso, a cidade não tem conseguido produzir empreendimentos habitacionais para absorver a grande demanda, especialmente para a camada de baixo poder aquisitivo. Então, há um problema complexo, mas que precisa buscar soluções, dar resposta para essa demanda crescente, porque se nós tivéssemos uma demanda e não fosse crescente, talvez, vereador Cid, fosse possível criar algum mecanismo para estar dando a resposta adequada para essa população. Mas, como Campinas é uma cidade que atrai as pessoas, ela atrai, porque é uma cidade importante do país, não é só do nosso estado de São Paulo, a segunda maior cidade do estado de São Paulo, mas do país, uma cidade que atrai pessoas, principalmente um pai que quer dar um futuro melhor de educação para o seu filho. Sabemos que aqui está a Unicamp, Mackenzie, com uma nova estrutura educacional fantástica aqui em Campinas, outras universidades, como a PUC, e outras grandes, a Unesp, a Unip. Então, obviamente, é uma cidade que atrai as pessoas, isso é natural. E então, cada dia aumenta o número de pessoas que precisam de uma moradia digna. Atualmente, na nossa cidade, 59.821 famílias estão inscritas no cadastro de interessados em moradia, sim, do município. Esse é um dado do dia 31/3/2014. Então, vou repetir 59.821 famílias inscritas. Essa é basicamente, arredondando, 60 mil famílias inscritas, é um número enorme. Nós sabemos que é um número extremamente grande, mas elas estão inscritas no cadastro. Além desse déficit quantitativo, há também o qualitativo. Milhares de famílias residem em áreas precárias, em construções precárias, sem acesso à infraestrutura básica e serviços públicos fundamentais. Então, além desse número, ainda existem aqueles casos de pessoas que moram em residências inadequadas, ou porque estão em áreas de risco, ou porque não tem minimamente a infraestrutura para essas pessoas. A Fundação Getúlio Vargas, empresa contratada para elaboração do Plano Municipal de Habitação e Interesse Social, constatou, com base em projetos, vistorias e estudos realizados, que o município de Campinas possui 234 assentamentos precários, núcleos, ocupações, loteamentos clandestinos e irregulares de baixa renda, sendo que destes, 17.828 domicílios estão localizados em áreas impróprias. Risco em suas diversas classificações. Isso foi um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas aqui na nossa cidade, pontuando, estudando, analisando essas situações. Então, essa é a primeira resposta que nós obtivemos da Secretaria de Habitação. A segunda: até o presente momento, quantas pessoas foram contempladas pelo programa Minha Casa e Minha Vida? Aí a resposta: até o momento foram aprovados pelo município a contratação pela Caixa Econômica Federal de 8.800 unidades habitacionais, distribuídas nas seguintes modalidades: PMC-MV, destinadas às famílias de baixa renda. Então, está lá, 8.030 unidades no Jardim Bassoli, Jardim Santa Lúcia, Porto Seguro, Jardim Sírios,
Abaeté e Tacanos. Entidades, 110, Residencial Novo Mundo, módulo 2, e vinculado ao PAC, Taubaté, 660. Então, isso é o que foi feito até o presente momento. E, finalmente, a última pergunta, que quando será o próximo sorteio? Então, a resposta: todos os empreendimentos aprovados já foram objeto de indicação ou sorteio, conforme pode-se observar no seguinte endereço eletrônico: www.cohabcp.com.br. Portanto, novos sorteios dependerão da análise dos sorteios pela Caixa Econômica Federal e eventual rejeição de cadastros ou de aprovação e contratação de novos empreendimentos. Então, nós temos aqui, senhores vereadores, uma pequena radiografia da situação da nossa cidade em relação à moradia, e seria importante que aqui essa casa, eu sei que alguns vereadores têm trazido essa temática aqui, têm fomentado essa temática, mas é extremamente preocupante os resultados apresentados. E nós sabemos que isso não se resolve de uma hora para outra. Não dá para dar uma resposta imediata. Seria importante que nós fomentássemos estudos. Nós temos boas universidades aqui, temos pessoas que conhecem essa área, que entendem dessa questão. Talvez seria importante mais fóruns para discutir como criarmos alguma coisa ampla para darmos respostas a essas demandas, uma vez que todos os vereadores, certamente, são sim, acabam recebendo munícipes interessados, que precisam, pessoas que carecem de uma moradia digna, e que acreditam que não tem outra solução, senão as autoridades do município darem essas respostas para elas. Então, senhor presidente, senhor vereador, acho que eu não posso te dar, porque eu estou nos 5 minutos. São 5 minutos, ele terminou. Desculpa, não está mais nos 10? Não estou mais nos 10 minutos. Mas valeu, vale a intenção. Mas muito obrigado, vereador, porque eu sei que o senhor certamente iria contribuir muito com essa fala, porque eu sei que o senhor conhece bem essa temática. De qualquer maneira, eu quero agradecer as informações, especialmente esse estudo da Fundação Getúlio Vargas. Isso enriquece, enriquece demais os dados, para nós termos uma resposta, pelo menos termos informações concretas, não ficarmos na base do subjetivismo. Eu acho, deve ser assim, deve... Não, nós precisamos de respostas, e nós precisamos de respostas baseadas em estudos sérios, em instituições que tenham credibilidade para falar o retrato, a radiografia da realidade habitacional na cidade de Campinas. Então, eu quero agradecer esse material que foi encaminhado a mim, em resposta a essa casa. Coloco à disposição de todos os vereadores que quiserem uma cópia, precisarem consultar ou fazer um estudo sobre essa questão de habitação popular, e também dos munícipes. Você que está nos acompanhando agora pela TV Câmara ou através da internet, vocês assistindo na sua casa esse debate, essa sessão, se você quiser uma cópia dessas informações, desses estudos, eu coloco inteiramente à sua disposição. O meu site está aí na tela, www.professoralberto.com.br. Escreva, nós estaremos encaminhando para a sua residência essas informações que motivou, que gerou, porque um munícipe nos procurou perguntando o que acontece, que há tempos ele está inscrito e não recebe um retorno. Então, estão aqui esses materiais, esses estudos, que nós disponibilizamos a todos os munícipes, e, mais uma vez, agradeço a rápida resposta da Secretaria de Habitação e também por ter encaminhado essas fontes que eu, particularmente, como trabalho com essa ideia de metodologia, de métodos científicos, eu sempre quero fontes, quero saber o autor, quero saber qual é a instituição,
e me encaminharam isso, as informações, e agora a gente pode, sem dúvida alguma, avançar na pesquisa desse material que a mim foi encaminhado. Então eu agradeço e, mais uma vez, disponibilizo esse material. Você pode escrever, acesse o meu site, e aí você escreve que eu posso encaminhar uma cópia para você desses estudos, especialmente desse realizado pela Fundação Getúlio Vargas. São essas minhas considerações, senhor presidente, senhores vereadores. Muito boa noite a todos.